Essa é a história de Davi e Golias. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de te convidar a pensar, por um momento, qual é o seu Golias? Existe algum medo, alguma situação difícil ou um desafio que parece grande demais para você? A história que vamos ouvir agora é a prova de que, com a fé, não há gigante que possa ficar de pé. Que esta narrativa toque sua alma e te dê a força que você precisa. A história começa em um lugar chamado Vale de Elá. De um lado estava o exército de Israel, com seus soldados valentes e seu rei, Saul. Do outro, acampado nas montanhas, estava o exército dos filisteus, seus inimigos. O clima não era de guerra, mas de um silêncio assustador. Um silêncio de medo. E o motivo desse medo era um homem, ou melhor, um gigante. Seu nome era Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura, vestia uma armadura de bronze pesadíssima e carregava uma lança do tamanho de uma árvore. Golias saía todos os dias de seu acampamento e, com uma voz que parecia um trovão, desafiava o exército de Israel. Mandem o melhor guerreiro de vocês. Ele gritava: se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos. 40 dias se passaram. 40 dias de insultos e de medo. Ninguém, nem o rei Saul, tinha a coragem de enfrentar aquele gigante. O terror havia paralisado a todos. Enquanto o vale vivia em pânico, longe dali, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas. Seu nome era Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos, e por isso, era muitas vezes esquecido. Davi era simples, com um coração puro e uma fé inabalável. Um dia, seu pai o mandou ao acampamento para levar pão e queijo para os irmãos mais velhos, que serviam no exército. Quando Davi chegou, ouviu os gritos de Golias. Ele viu o desespero e o medo nos olhos dos soldados e ficou indignado. Quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou. Seus irmãos riram dele. O que você está fazendo aqui? Vá cuidar das ovelhas. Eles o desprezaram, mas a indignação de Davi vinha de um lugar de fé, não de orgulho. Ele não se importava com o que os outros pensavam. Ele só queria defender o nome de Deus. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei o chamou e disse: você não pode lutar contra esse gigante. Você é apenas um jovem. E ele é um guerreiro desde a infância. Davi respondeu com calma e confiança: Senhor, eu já matei um urso e um leão para proteger as minhas ovelhas. O Senhor que me livrou deles, me livrará também deste filisteu. Saul, impressionado, deu sua armadura a Davi. Mas a armadura era pesada demais, e Davi não conseguia nem andar direito. Ele atirou. A sua verdadeira armadura não era de bronze, mas de fé. Ele pegou apenas o seu cajado, 5 pedras lisas de um rio, e sua fiel funda. A história de Davi nos ensina que a nossa verdadeira força vem da nossa fé. Se você acredita que Deus nos capacita a enfrentar os desafios com o que temos em mãos, deixe seu like e ajude a espalhar essa mensagem de coragem. Davi então caminhou em direção a Golias. O gigante o viu e riu de forma sarcástica. Por acaso, sou um cachorro para você vir a mim com um pedaço de... Davi não se intimidou. Sua voz era firme e cheia de fé. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do povo de Israel, a quem você tem desafiado. O confronto final. Davi não correu, ele avançou. Ele colocou uma das pedras na sua funda, rodou-a com toda a sua força e a soltou. A pedra voou como um raio e acertou em cheio a testa de Golias. O gigante, desorientado, caiu com um estrondo no chão. A vitória não foi da força, mas da fé. Davi venceu o gigante mais temido do mundo, usando apenas uma pequena pedra e uma grande confiança em Deus. O medo se transformou em alegria,
A desesperança se tornou um grito de vitória. A vitória de Davi foi a vitória da fé sobre a força. Se você crê que também pode vencer os gigantes da sua vida, compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem a ter coragem. A história de Davi e Golias nos lembra de uma verdade profunda. Não importa o tamanho do seu problema ou o quão grande o seu medo possa parecer, você nunca está sozinho. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação, apesar dele, confiando que uma força maior está com você. Acredite em si mesmo, confie em Deus e use as ferramentas que você já tem em suas mãos, por mais simples que elas pareçam. Davi usou uma funda e uma pedra. E você? O que você pode usar para vencer o seu gigante? Se essa história te deu a paz e a coragem que você precisava para enfrentar um desafio, deixe um amém nos comentários para que possamos orar juntos por sua vitória. E se você quiser continuar recebendo mensagens de paz, fé e bem-estar, se inscreva no canal, que a história de Davi e Golias te acompanhe e te inspire a ter coragem, hoje e sempre. Fique com Deus.